Pois bem, nesse vídeo eu vou falar como trabalhar com contorno em ponto cheio. Isso pode ser uma dor de cabeça para muitos, alguém pode estar já se descabelando. Por quê? Na hora que faz o contorno escapa da matriz e fica uma caca, sempre aparece o tecido no fundo. Como fazer para isso não acontecer? Nesse vídeo eu vou passar para você 3 dicas rápidas que você vai usar e vai dar certo. Lembrando que hora eu vou estar fazendo na lousa e hora eu vou estar fazendo no computador. Eu vou mesclar os dois para ficar bem legal para você entender certinho. Então, para você entender, eu fiz um desenho aqui, um exemplo que fosse um tatame, né, o fundo de uma matriz. A primeira dica que eu vou passar para você, qual que é? Você precisa fazer o contorno em ponto cheio envolvendo a sua matriz. Por quê? Do jeito errado. Eu já vi gente fazendo assim, ó, vai fazer o contorno cheio, aí ela começa o contorno em ponto cheio aqui, ó. Começa o contorno em ponto cheio do lado da matriz. Isso não vai dar certo. Isso vai dar caca, vai dar ruim. Você tem que vou escrever aqui, ó. Você tem que envolver a sua matriz, ou seja, o contorno ponto cheio ele tem que vir aqui, ó, de dentro para fora, ó. E aí ele vai bordar e ele vai fazer assim, ó. Ele vai envolver os cantos da sua matriz e ele não vai deixar escapar e não vai aparecer o tecido, o fundo branco. Essa é a primeira dica, envolver, ok? Agora você vai ver no computador, na matriz mesmo, o que eu tô te falando. Bom, então eu vou mostrar para você como que o meu ponto cheio aqui, ele está envolvendo o meu tatame. Então se você perceber, eu vou apertar a letra S aqui. E ó, essa linha é a linha do meu tatame. Então percebe que ela está no meio exatamente do meu ponto cheio. Então sendo assim, ela está envolvendo todo o meu ponto cheio, está envolvendo a parte branca, envolvendo o meu tatame. Segunda dica fundamental, você precisa bordar um em sequência do outro. Vou escrever aqui, ó. Léo, o que é a sequência? Quando você bordar o seu tatame, logo você já vem bordando o ponto cheio. Por quê? Às vezes a matriz ela tem vários objetos, né? Então vou colocar aqui, uma flor que tem vários objetos, enfim. Aí ela faz o tatame, depois ela faz a flor, a estrela, não sei o que, e depois ela vem colocar o contorno ponto cheio. Negativo, você precisa colocar um em sequência do outro. Fez o tatame, já coloca em sequência para bordar o próximo objeto o seu contorno. Por quê? Porque senão a máquina ela fica andando muito e o tecido pode desencaixar. Por mais que esteja preso, o bastidor bem preso, ele pode escapar, o tecido pode dar uma mexida e isso pode afetar na hora de bordar. Então vê aí a sequência na matriz no computador. Quando nós falamos de bordar na sequência, você vai perceber que aqui do lado o Wilcon ele tem a lista cor de objeto. Então o meu primeiro objeto é o meu fundo branco, que é o meu tatame. Eu arrastei aqui para você ver. E o meu segundo objeto é o ponto contorno ponto cheio. Então ele vai bordar primeiro o meu ponto tatame, depois vai bordar o meu ponto cheio, que é o meu contorno, e depois vai bordar as estrelas, depois vai bordar os outros objetos da minha matriz. Então sempre coloca na sequência. E a terceira e última dica, que também é muito boa, fundamental, é a compensação de encolhimento, que você deve deixar 0,40. Léo, o que é compensação? Já fiz um vídeo falando sobre isso. A compensação é quando a sua matriz ela sai um pouquinho para fora. O tatame, vamos colocar assim, ele vai sair um pouquinho para fora. Por quê? Porque se na hora que bordar o tecido der uma enrugadinha, acontecer dele ficar um pouquinho para dentro, como já saiu um pouquinho para fora, ele vai continuar aqui no meio do seu ponto cheio, ok? Então vê aí no computador como que é a compensação de encolhimento 0,40. Então o terceiro passo é você mexer na compensação do seu objeto. Então eu cliquei aqui no objeto branco, venho aqui em compensação, clico com o botão direito e ele já está a 0,40. Eu vou arrastar ele aqui para fora para você ver que eu vou tirar a compensação dele, vou colocar 0 e ó, percebe que aqui ele dá uma mudada, ele fica mais fino, né, mais estreito. Eu vou voltar em 0,40 e ele vai ficar um pouquinho mais largo. Com isso a matriz corre menos risco de escapar o contorno e a matriz. Beleza, galera, são essas as 3 dicas fundamentais que você precisa na hora de fazer o seu contorno no ponto cheio. Primeira, você precisa envolver a sua matriz. Segundo, você precisa colocar na sequência. Bordou o tatame, já põe o contorno ponto cheio. E terceiro, deixa a compensação 0,40.